João, capítulo 6, verso 2, que diz: Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Amados, a gente sabe que a grande maioria seguia Jesus pelos benefícios que ele trazia para as suas vidas. Mas uma parte da população seguia ele por curiosidade, e lá no meio tinha aqueles que se convertiam. A igreja de Jesus Cristo, a gente tem que olhar qual é o papel que a gente está desempenhando dentro dela. Se a gente é um mero visitante de Jesus, se a gente está vindo pela curiosidade. Não é errado vir pela curiosidade, já vou chegar lá. Se a gente está vindo pelos benefícios que ele nos traz, só pelos benefícios, também não está errado, mas também está faltando coisa. Ou se a gente está vindo porque a gente quer Jesus mesmo na nossa vida. Não está errado vir pela curiosidade, porque muitos pela curiosidade se converteram ao Senhor. Não está errado vir só pelos benefícios, pelos milagres que Ele nos faz, porque muitos também se converteram ao Senhor vendo os milagres que Ele faz. Mas o que eu estou vendo hoje em dia é que Jesus Cristo, Ele veio à face da terra e Ele pregou uma coisa específica: a vontade do Pai. Jesus Cristo veio tão somente à face da terra para pregar a vontade de Deus. Aí você vai entrar naquele questionamento: não, pastor, ele veio para dar salvação. Sim, mas a salvação era a vontade de Deus. Não, pastor, teve o sacrifício na cruz do Calvário, ele foi crucificado, lá deixou seu sangue. Sim, foi vontade de Deus. Você vai dizer de ver o filho pendurado? Até acredito que não, mas era a vontade de Deus que se fizesse a nova aliança. Se eu disser para você que Deus queria que Cristo fosse crucificado, não. Eu, no meu ponto de vista, não. Deus enviou seu Filho amado para que fosse feita a nova aliança. Agora, o rumo que as coisas tomaram, Jesus Cristo bateu no peito e segurou. Do jeito que as coisas andaram, Jesus Cristo disse a uma certa altura: Pai, se é da tua vontade, afasta de mim o que está vindo por aí, porque é complicado. Mas a vontade do Pai era afastar de Cristo? Até pode ser que sim, mas tinha que ser cumprido a vontade dele, a palavra dele, que é justa, fiel e verdadeira, ou seja, a nova aliança com o homem, a reconciliação do ser humano para com Deus, porque ela não existia mais. As pessoas podiam orar, podiam ofertar, podiam fazer coisas, mas o próprio Deus disse que dava náuseas para ele, ou seja, fazia mal. Ele virava o rosto para as ofertas que estavam fazendo, porque estavam botando tudo na culpa da palavra de Deus. Alguém ainda quer ouvir a palavra de Deus hoje? É. Porque nós lemos uma passagem aqui que diz que numerosa multidão seguia Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e fez milagres. Jesus Cristo veio e fez maravilhas em nosso meio. Jesus Cristo ressuscitou mortos, Jesus Cristo curou os enfermos, Jesus Cristo livrou os cativos que estavam aprisionados por demônios. Fez o que tinha que fazer na face da terra.
deixou os apóstolos aqui, deixou 12 apóstolos, estou certo ou estou errado? Deixou 11 corretos e um traidor, que se enforcou. Logo em seguida, se revelou no caminho para Paulo. Saulo, Paulo. Paulo teve o privilégio de ver Jesus. Porque Jesus ficou aqueles dias na face da terra antes de ir junto ao Pai, se revelou novamente aos apóstolos, às mulheres. É tudo isso. E nesse momento ele se revelou a Paulo. Por que me persegues? Por que persegues a minha igreja? Por que faz isso? Por que faz aquilo? Paulo viu Jesus. Então nós temos que botar uma coisa na nossa cabecinha, amada igreja. Apóstolo quer dizer aquele que andou com Jesus ou teve um encontro forte com Jesus. E em Paulo encerrou essa carreira de apostolado, tá? Você está vendo muito apóstolo, muita coisa, muito disso, muito daquilo. Até bispo, tranquilo, a Bíblia tem aqui bispo. Os bispos, diáconos, obreiros, presbíteros, pastores, beleza, está aqui. Maravilha. Apóstolo, eu não vou entrar nessa questão, mas alerto você nesse fato. Apóstolo é aqueles que andaram com Cristo, viram ele, viram os feitos dele. E Paulo, que teve um parênteses que Jesus chegou e se revelou para ele no caminho no qual aconteceram aqueles milagres. Um milagre de ficar cego e um milagre de voltar a enxergar. E nesse meio tempo, quando ele voltou a enxergar, o seu coração foi convertido. Isso é o que Jesus fez na face da terra. Ou seja, veio e pregou a vontade de Deus. É interessante, amados. É interessante o que a gente vê pelo seguinte: se você esperar eu vir aqui hoje, na situação que eu tenho nas minhas cordas vocais, e você tiver que pegar fogo na presença do Senhor pelo meu tom de voz, você está lascado. Se você esperar eu gritar, eu dar uma pegada, eu dar uma acelerada para você enxergar o que Jesus já fez e ainda vai fazer na tua vida, você é um miserável. Por que está falando isso, pastor? Porque as multidões seguiam Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez, além dos milagres materiais? Ele tratou da alma. Ele tratou da nossa parte interior. Ele cuidou da nossa carne, tirou as nossas enfermidades, tirou os nossos males, os nossos espinhos, deu uma plainada nos nossos caminhos para a gente poder se virar, vamos dizer assim. Mas ele também tratou da parte interna, da alma do ser humano. Jesus Cristo de Nazaré, só Ele consegue entrar e tratar a alma do ser humano. Você está entendendo? Você pode estar em meio à guerra, como o fato que eu contei a recém antes de começar a pregação. Você pode estar num fato assim que acontece uma coisa ruim. Mas você fica em paz, você fica feliz, você vê a guerra, você vê a turbulência, você vê as coisas erradas, mas você fica em paz, você está tranquilo, você não braveja, você não fica alterado, você fica estável, porque Jesus Cristo, além de nos libertar das forças demoníacas, tirou enfermidade segundo a vontade do Pai também da nossa carne, mas tratou da nossa alma nos dando paz de espírito. Ele tratou o nosso interior, a nossa parte interna. Ele nos colocou serenidade nos pensamentos. Jesus Cristo de Nazaré colocou em nós um jeito estável de viver neste mundo tumultuado que aí fora está. Tenham glória para Jesus.
Você tem liberdade de dar essas glórias o quanto você quiser no meio da pregação. Porque se o teu glória desce, a glória de Deus chega até você. A graça vem até você, mas a graça de Jesus, sim. Mas a multidão seguia Jesus Cristo de Nazaré. Amados, Jesus Cristo subiu e ele foi o fundador. O que Jesus Cristo fundou? O que Jesus Cristo fundou na terra? A igreja. Para que Jesus Cristo fundou a igreja? Aqui no Brasil a gente tem umas coisas esquisitas, né? A gente gosta de dar jeitinho para tudo, a gente tapa um buraquinho aqui, ajeita um lá, empurra a barriga daqui, leva dali, negocia de lá. O brasileiro realmente tem que ser como está na internet, devia ser estudado pela NASA. Porque a gente vê umas coisas por aí, meu amado irmão e irmã, cruéis. Jesus Cristo fundou a igreja para que a igreja pregasse as boas novas. A vinda do Messias, a vinda do Salvador. Só isso. Só isso. E o resto, pastor? O resto é misticismo. O resto é vontade humana. O resto é o homem que está criando. Desde quando que Jesus Cristo disse que para chegar até Ele você tem que fazer uma benzedura na tua frente? Tem gente que passa na frente de pedra, de blocos de construção e se benze. Já vi gente soltar o volante e se benzer. Engraçado, solta o volante, mas não solta o telefone que está na outra mão. Dirigindo, passa na frente de uns templos que tem por aí, está com o telefone aqui, está dirigindo aí, é proibido, mas o cara está aqui, né? A atenção dele está em tudo lá, mas ele sabe que aí tem uma igreja, ele solta o volante, faz uma benzedura e segue o caminho. Eu não vi em nenhum lugar Jesus Cristo ensinar a fazer isso. Eu vi Jesus Cristo ensinar a vontade do Pai. Vai acontecer uma coisa muito em breve, no nosso país também. Eu tenho que olhar o nosso país, lá fora é lá fora. A bagunça que deu ou deixa de lá não é problema nosso. Nosso problema é aqui, porque a Bíblia diz, de que adianta ganhar o mundo inteiro se a gente perde a nossa casa? Então eu acredito que você também prefere ganhar o teu filho, tua filha, teus pais, teus familiares, do que ficar garganteando lá para fora que ninguém conhece a gente, né? Um pregador me diz que, famoso, a pregação tem que ter o início, o meio e o fim. Isso foi Cristo que ensinou ou é uma metodologia humana? Eita, a coisa fica arretada, né? Que nem diz os nordestinos. Isso é uma maneira humana de querer se expressar, metendo dogmas, éticas, pontos de vista e outras coisas que acha interessante, porque eu tenho que começar, eu tenho que ter o meio, eu tenho que ter o fim. Me diga, quando Jesus Cristo foi no chão da terra seca, pegou em suas mãos, cuspiu nela e botou nos olhos de um cego e mandou o cego se lavar e o cego enxergou. Tem começo, meio e fim? Ou só tem uma coisa nisso tudo? Vontade de Deus. Não está errado quando se faz no nosso jeito, começo, meio e fim. Mas ele começa a ficar errado quando a gente começa a fazer começo, meio e fim e deixa de fazer o principal. A vontade de Deus. A vontade de Deus é ide e pregai as boas novas. Qual é as boas novas? Uma. O Messias veio e fez a nova aliança. Aceita isso, te arrepende dos teus pecados, pede perdão e
te acerta com Deus. Esse é o papel da igreja. Mas dentro disso tudo, você vai guardando aí que o raciocínio ele é meio assim, e você tem que abrir a tua mente, porque você não pode ficar nesse mundo fechado de dogmas e doutrinas humanas. Porque Jesus Cristo veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai está incluído que a gente seja liberto das coisas terrenas. Porque as coisas terrenas, elas vão permanecer aqui. E Jesus Cristo veio nos libertar dessas coisas para que a gente tenha revelações da vontade de Deus para o futuro. Não é revelar a Mega Sena, calma, amados. Não é revelar os números das loterias que estão aí, não. Deus quer te revelar que Ele existe. Deus quer te dar a revelação que a palavra dEle é verdadeira. Como é que Ele faz isso? Usa pessoas da vontade dEle para dizer para você que acerta com Deus, que Deus vai te dar livramentos. Eu já fui livre do acidente, eu já fui livre de enfermidades, já fui curado de câncer. Amado, a lista está cumprida. Eu já tenho uma família abençoada em nome de Jesus. Eu sirvo a Deus numa igreja abençoada por Ele, em nome de Jesus. Porque são poucas as igrejas que estão pregando a vontade de Deus. Porque eu tenho uma palavrinha-chave para a pregação de hoje, e ela se chama atração. Atrair. O que as igrejas estão fazendo para atrair a humanidade? É isso que eu quero alertar, amada igreja. Estão usando igrejas pretas, ou seja, trocando as cores das igrejas. Eu não tenho nada contra o preto, tá? Meu time usa preto, tá lá na segundona e bem capenga, tá? Eu falo quando ganha, eu falo quando perde. Amado, a paz de Cristo excede essas coisas terrenas. Isso não pode mudar com o nosso jeito de falar. O crente não pode ser gangorra, gente. O crente tem que ser a coluna da gangorra. O mundo pode estar de um lado descendo e do outro subindo ou invertendo, mas o crente é o pilar estável aqui no meio que o mundo precisa. Você não foi feito para andar na gangorra, você foi feito para equilibrar a gangorra. A igreja é o eixo central da vontade de Deus na face da terra agora. Jesus Cristo deixou ela para que fosse pregada a vontade de Deus. Então, a igreja tem que dizer, meu amado, se você procura a cura de uma enfermidade, essa multidão que seguia Jesus Cristo também queria. Há multidões que seguem as igrejas hoje. Há igrejas que só numa denominação ela é cheia, ela tem uma grande multidão. Sim, eu não tenho nada contra. Que preguem, diz Jesus Cristo. Que anunciem a palavra. Depois Jesus Cristo diz que na hora de fazer a ceifa, ele faz a separação do joio e do trigo. Eu te aconselho a ser trigo. Não venha a ser joio. Seja trigo. Seja aquele que busca algo além do que essa terra aqui oferece. Porque muitas igrejas trocam a cor, muitas igrejas para atrair as pessoas colocam cartazes de fora, muitas igrejas fazem campanha disso, muitas igrejas fazem campanha daquilo, muitas fazem isso, muitas fazem aquilo. Mas o que vai diferenciar, eu não estou dizendo que está certo ou estou errado, eu estou fazendo uma pregação que nós temos que estar atentos para um detalhe, que é o que vai fazer a diferença ali na frente. Um pregador de nome, ele não vai fazer a diferença. Uma igreja de nome, de multidões, ela não vai fazer a diferença. Uma igreja preta, vermelha, amarela ou verde, ou camurça, que nem a nossa, não vai fazer a diferença pela cor. Não. O que vai fazer a diferença
vai ser aquela que está fazendo tão somente a vontade do Pai. Porque Jesus Cristo deu ordem e autoridade ao mesmo tempo à igreja que fizesse a vontade do Pai agora na face da terra. Porque todo aquele que ouvir a palavra e se converter será salvo. Você está entendendo? Mas se estamos sendo atraídos por cores, por pessoas, eu vou lá porque o pastor é bonito, eu vou lá porque a pastora é bonita, não, eu vou lá porque canta bem, eu vou lá porque tocam bem, eu vou lá por isso, eu vou lá por aquilo, eu vou lá porque tem ar-condicionado, não, eu vou lá porque é frio, eu vou lá, não. Isso tudo vai ficar aqui na terra. A multidão que seguia essas coisas vai ficar aqui na terra. Mas então, pastor, como é que eu sei? Como é que eu vou saber? Simples. Seja a parte da multidão que vem à casa de oração e é atraído pela palavra de Deus. Seja alguém atraído pela verdade. E a verdade é Cristo. Seja alguém atraído pela igreja que é verdadeira, a igreja que faz a vontade de Deus. E eu volto a repetir, não é só essa igreja. Porque senão daqui a pouco é aquilo que eu sempre falo, vai chegar Deus e vai falar o que disse para Elias. Elias, deixa de ser esse cara que está se achando, que pensa que é o último. Lá embaixo tem mais 800, só naquele lugar, iguaizinhos a você que eu separei. Então não vamos pensar que é só uma igreja. Vamos parar de meninices, vamos parar de andar com o mundo e vamos começar a pensar nas coisas que vêm lá de cima. Há pregadores cheios da diferença. O que então, pastor, que vai fazer a diferença? A unção da igreja. Aquilo que você não vê na pintura, você não vê aqui, você não vê ali, você não vê lá. Isso vem de dentro da pessoa. Isso é o Espírito Santo de Deus que coloca em nome de Jesus dentro do ser humano. Que quando alguém realmente levanta a mão, os demônios saem. Quando realmente alguém impõe a mão, a doença vai embora. Quando a pessoa está atormentada, sem paz, simplesmente pela imposição de mãos, pela oração, a pessoa sabe que a vida dela está mudada. Então eu tenho que dizer uma coisa para você, amado, que você não venha a ser enganado, e que você não venha a perder o teu tempo só andando na multidão, mas que você no meio dessa multidão seja daquelas pessoas que estão em busca daquilo que Jesus Cristo veio pregar, ensinar, mostrar o caminho, ou seja, o reino eterno de Deus para aquele que crê. Esta igreja te oferece vida eterna no reino de Deus em nome de Jesus Cristo. Mas para você adentrar lá, você não tem que vir e ficar grudado na pintura ou nas coisas terrenas. Você tem que adentrar a igreja e ficar ligado e grudado nas coisas espirituais que Deus tem derramado neste lugar, por este altar. Ou seja, rios de água correm neste lugar. Ventos do Oriente sopram neste lugar, espiritualmente falando. Prados e campinas verdejantes estão neste lugar, mas também há lugares estreitos, aos desertos, às tormentas. O barco que a gente está subindo, ele só vai ver o mar acalmar se nós tivermos unção de Deus na nossa vida.
Se os seres humanos quiserem ficar usando títulos, cargos, dogmas humanos, coisas humanas para se defenderem, na hora da tempestade, a onda não vai acalmar. Na hora da tempestade, o vento não vai parar de soprar. O que isso quer dizer, pastor? Que na hora que você tiver uma dificuldade, você não vai ter paz dentro de você para suportar a dificuldade e a tormenta que se levanta contra a tua vida, contra a tua casa, porque o que vai estar dentro de você vão ser cores, títulos e coisas terrenas. Ao passo que se você estiver na unção de Deus, e na unção não é só vir aqui na frente e levar um banho de óleo, unção que eu estou falando é aquela unção que você não vê, é aquela unção espiritual que só a pessoa que tem sabe o que eu estou falando agora. E se alguém quer saber o que é isso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu peço que se abram os céus diante de você. Eu peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a tua vida agora seja aberta para receber o que a igreja está na terra para fazer e pregar, as boas novas, e junto com elas vem a autoridade de Deus, mas é para quem está cheio da unção de Deus, livramento de Deus, mas só pode livrar aquele que está cheio da unção de Deus, que verdadeiramente caia por sobre as nossas vidas, unção que vem do trono de Deus e modifica o ambiente aonde a gente habita. Receba viagem. Durante pregações, viaja nas asas do Espírito, viaja nas coisas celestiais que estão aqui dentro. Mas celestiais é lá sim, mas quando é aberto o culto na primeira oração, esse altar se transforma no mundo espiritual. Há cascatas de águas cristalinas neste lugar, há paisagens com pradarias verdes neste lugar, há anjos e arcanjos neste lugar, segundo a ordem de Deus e as necessidades, querubins que voam neste lugar, tudo que é necessário, sem precisar dizer para você, que o Espírito que está te mexendo na cadeira, o Espírito que me guia, é o Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos mandará o Consolador, e Ele estará junto com vós para vos ensinar o que é certo e o que é errado, Ele vos dirá, é verdade, não, é mentira, aqui é o caminho, não, lá não é o caminho. O Espírito Santo de Deus tem que habitar em nós. Então, quando o Espírito abre os ouvidos, amado, abre os ouvidos, abre o teu entendimento nesta noite. Quando o Espírito Santo de Deus te batizar, quando o Espírito de Deus andar em você, quando o Espírito Santo de Deus estiver te renovando, tenha certeza, o teu vaso está cheio de unção, você está cheio de unção, para quê, pastor? Para abrir a boca e dizer glórias a Deus, esse glória sai cheio de unção, ele abre um caminho da onde você está parado, da onde você está sentado, e chega no trono de Deus, e Deus ouve com agrado, porque vem da parte dele, vem da parte do seu Espírito, vem da parte de Jesus Cristo de Nazaré, e você dizendo, aleluia Senhor, o céu se alegra, e você levantando a mão, espalmando ela, você diz, esta casa de Deus é abençoada, em nome de Jesus, ela começa a brilhar no mundo espiritual, quando você começa a dizer, cheio de unção, você diz, a minha família vai ser salva, a minha família será salva em nome de Jesus Cristo, sim, você vai dizer, aquele que está passando dificuldade, aquele que está com
uma agonia. Aquele que está desviado encontrará o caminho, sim, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque há palavra cheia de unção, unção que vem do alto, unção que é de Deus, a unção que Jesus Cristo disse: a minha igreja, ela vai ficar de pé, e as portas do inferno, que quer dizer as portas deste mundo, elas não vão resistir à sã doutrina, elas não vão resistir à palavra verdadeira, elas não vão resistir aos meus servos cheios do poder que o meu Pai derramará por sobre a vida deles em meu nome. Aleluia, glória a Deus. Você está esperando o que para libertar a tua família? Seja cheio do Espírito Santo para ser cheio de unção. Para quem se diz desviado, eu não digo que você está desviado. A palavra de Deus não fala de desviado. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado de Satanás. Então você que está desviado, você não está do lado de Deus. Não adianta eu estar desviado. Palavra de homem para não ter que dizer que tu está do lado do diabo. Você que está desviado, você está do lado do cão. Se você conhece alguém que é desviado do evangelho, ele não está desviado. Ele está longe de Deus. Se está longe de Deus, ele está perto do diabo. É isso que tem que ser pregado. Então, toda aquela multidão que seguia Jesus Cristo de Nazaré, uma grande parte dela, quando ouvia Jesus Cristo agora, no final dos seus sermões, falar isso, eles vazavam. Porque aquelas palavras feriam os seus sentimentos, iam contra os seus pensamentos. Só que muitos deles, aquela palavra ficava remoendo a tal ponto que eles se convertiam e abriam os olhos espirituais para Deus. É isso que nós temos que fazer. Ou você prefere que o desviado pense que vai para o céu? O desviado não vai para o céu, não. O desviado não tem salinha de purgatório, não. Não tem salinha de espera, não. A palavra que Jesus Cristo mandou pregar é: arrependei-vos dos vossos pecados, e todos eles serão apagados no nome de Cristo. Se voltem para Deus, comecem a fazer as coisas boas. Aí então, Deus olhará para vocês, atenderá a vossa oração, e vocês, cheios do Espírito Santo, estarão cheios da unção. E aonde vocês botarem a planta do vosso pé, podem acreditar que vai ser que nem Josué. Vai ser solo abençoado, sim. Quer ver os negócios da tua vida prosperar? Seja cheio da unção. Seja. Amado. Você imagina que eu não tenho voz. Mas nem por isso Deus tira a unção que está dentro da gente. Amados, o que vocês esperam para ser cheios do Espírito Santo? Mas eu sou. Levanta a mão e peça para que o irmão do lado seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que a igreja seja toda ela cheia do Espírito Santo. Seja cheia para ser cheia da unção. Eu quero ver tocar uma nota e a pessoa ser convertida. Eu quero ver a pastora cantar e ver mais gente sendo convertida, sarada, curada. A pastora está sem unção? Não, muito pelo contrário. É que se ali embaixo não tem o querer, vamos querer o quê? A multidão seguia Jesus Cristo porque queria algo de Jesus. Hoje o que a gente vê é muita gente entrando sabendo quem é Jesus, mas não quer nada de Jesus. Virou uma rotina de homens ir para a igreja e ir para casa. Virou uma rotina de homens vir para a casa de Deus e ir para casa do mesmo jeito, sem ser renovado pelo Espírito Santo.
vou te dar um conselho. Toda vez que você entrar num culto, não desista até o Espírito Santo conversar com você. Pastor, eu estou pedindo para o Espírito Santo usar o Senhor para falar comigo. E você acha que ele está falando o quê? Ele está querendo dizer para você a seguinte frase: eu quero falar contigo, mas tu não abre o coração. Você está pensando na igreja colorida, você está pensando no título dos homens e você está pensando na foto lá de fora, você está pensando em dogmas humanos e nas coisas que ficam aqui. Quando na realidade Jesus Cristo veio e disse: me sigam. Aí a gente vem para a igreja com o corpo e o nosso pensamento está seguindo o mundo. Quando Jesus Cristo disse me sigam, Ele está dizendo me sigam por completo. Venham com aquilo que Deus vos criou. Venham com o corpo que eu vos sararei. Venham com a alma que eu tratarei dela. E venham com o espírito e eu renovarei ele. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Amém?